Olá, boa noite. Eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócios Europeia de Barcelona. Esse é mais o nosso curso de Direito Constitucional. Essa é a aula 11, resolução de exercício, ao qual a gente vai falar sobre o poder judiciário. Nós tivemos a nossa primeira aula, uma aula teórica, e agora a nossa segunda aula vai ser de resolução de exercício. Eu sou o Paulo, sou formado em administração, tenho mestrado em coach, inteligência emocional e programação neurolinguística pela ENEB, Escola de Negócios Europeia de Barcelona, e esse é o curso de Direito Constitucional. Antes de nós começarmos nosso curso de Direito Constitucional, e essa é a empresa Treinamento Líderes e Vencedores, que tem o objetivo, a proposta do seu desenvolvimento físico, mental, emocional, profissional, espiritual. Nós temos várias vertentes que nós atuamos, e esse é o propósito desse curso, para você se tornar um especialista, um perito em Direito Constitucional. Não sei se é o seu objetivo, se você já é formado em Direito, se você cursa o curso de Direito, se você trabalha em uma grande multinacional, se você tem um foco em concurso público, se você está abrindo uma empresa, começando uma empresa e está necessitando ter conhecimento sobre o direito constitucional, não sei qual é o seu objetivo, mas ou se você é uma pessoa física comum e está querendo aprender quais são os seus deveres e seus direitos de acordo com o direito constitucional, esse curso é para você. Nós temos várias vertentes, várias propostas e vai abarcar vários objetivos que você tenha para a sua vida pessoal e profissional. E antes de nós começarmos o nosso curso, propriamente dito, vou fazer uma breve apresentação. Abaixo da descrição desse vídeo, eu tenho vários e-books e cursos que a empresa Treinamento Líderes Vencedores tem como objetivo para o seu desenvolvimento, e eu vou apresentar alguns desses cursos aqui. É só você ver aqui, todos os outros cursos aqui, você clicar e você vai ser direcionado à página da Eduz para você adquirir um excelente material para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos então lá, à apresentação. Este é os 7 segredos bíblicos da prosperidade dos judeus. Os judeus são um dos povos mais prósperos e os líderes mundiais. Eu vou citar alguns nomes, mas se você tiver curiosidade, entrar no YouTube, no Google e fazer uma pesquisa, você vai ver que eles estão atuando em várias áreas e aí as maiorias das empresas que você hoje conhece, você não sabia que ela é fundada ou gerenciada por uma pessoa que ela é de família judaica, de origem judaica. Vamos lá então. Lá nos Estados Unidos, nós temos a BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de investimentos do mundo. Ela gerencia cerca de 10 trilhões de dólares. E a BlackRock foi fundada por Larry Fink. E Larry Fink é de família judaica. Só para dar um exemplo. Lá mesmo nos Estados Unidos, nós temos o Facebook, o Meta, hoje o Meta. O Mark Zuckerberg também é de família judaica. Outras pessoas, vamos trazer aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, nós temos as Casas Bahia. Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, de família judaica. Silvio Santos, fundador do SBT. A maioria das pessoas conhece, uma das pessoas mais conhecidas do Brasil, Silvio Santos. Ele é de família judaica também. Nós temos o Banco Safra. O Banco Safra é um dos maiores bancos do Brasil e do mundo. Uma das famílias mais ricas do Brasil é a família Safra. E a família Safra é de família judaica. Para dar um exemplo bem prático, aqui no Brasil, o CEO da B3, o Gilson Fechstein, o CEO da B3 também é de família judaica. Então, assim, a gente está dando alguns exemplos. Indo para a Europa, no Reino Unido, nós temos a família Rothschild. A família Rothschild, ela controla praticamente todo o sistema financeiro mundial. Através da BlackRock e da Vanguard, eles têm participações nas grandes multinacionais em todo o mundo. Nas Big Tech, como Apple, Facebook, Amazon, Tesla e várias outras empresas, eles têm grandes participações através da BlackRock e da Vanguard. Então, para fazer um exemplo bem prático, para você ver como os judeus são líderes. E também os judeus são os maiores ganhadores do Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel, que premia as pessoas ilustres da humanidade que ganham prêmio de física, de economia, de medicina e vários outros prêmios. De 850 prêmios já entregue, 180 foram entregues para judeus. Então, você vê, o Israel, nós temos o Vale do Silício no Oriente Médio. O Israel tem a maior tecnologia do mundo. E é porque eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Eles investem mais de 4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Já o Brasil investe um pouco mais de 1%. Olha aí, a gente já tem um dos segredos. Os judeus, eles são peritos, eles são especialistas em tudo que eles fazem. E essa é a proposta do curso de Direito Constitucional, para você se tornar perito, especialista nessa matéria específica. Então, os judeus escolhem uma matéria específica para eles estudarem, se desenvolverem, eles se tornam especialistas, os melhores nessa área, e por isso
Este é um dos segredos. Neste e-book vai ter 7 segredos. E um dos segredos é você se tornar perito, especialista em determinada matéria, para você se tornar o melhor e ter melhores remunerações por você ser especialista em determinada matéria. Fazendo essa breve apresentação, você vai ver que neste e-book você vai estar adquirindo conhecimentos valiosos para o seu desenvolvimento físico, mental, emocional, profissional, em várias áreas da sua vida, porque os judeus eles têm muito a nos ensinar. Indo para outro e-book, nós temos aqui o Coach Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística. Este é fruto do este e-book nasceu fruto de um mestrado que eu fiz pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona. Através desse mestrado, ele tinha 10 módulos, esses 10 módulos de pesquisa científica, que vai te ajudar para você, se você é pessoa física, se você tem um CNPJ, uma empresa, ele vai te ajudar com cases de sucesso, pessoas que conseguiram, através desses cases, conseguir alavancar, conseguir seus objetivos, e através desses cases você vai conseguir atingir os seus objetivos na sua empresa também. Então, este é um excelente material, tanto se você quer desenvolver como pessoa ou se você tem uma organização e quer potencializar a sua capacidade de liderança, porque o coach, a forma que o coach lidera é uma forma diferenciada. O coach lidera fazendo perguntas e não mandando. Ele não é um líder autoritário, ele é um líder que consegue extrair o melhor de cada pessoa. Então, neste e-book, você vai aprender a liderar através da visão, da ótica de um líder coach, para você tirar o melhor dos seus colaboradores e assim conseguir potencializar os seus resultados financeiros na sua empresa ou se você é uma pessoa física. Através como análise SWOT, por exemplo, aqui tem nesse aqui, forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Quando a gente consegue analisar com melhores estratégias, a gente consegue atingir as nossas metas e nossos objetivos. E aqui, fazendo outra apresentação, temos os 33 melhores investimentos para o século XXI. Não sei se você já investe no mercado financeiro, se você não investe, um iniciante começou agora, as pessoas começam principalmente pelo Tesouro Direto ou pelo CDB. Um pouquinho mais de R$30, você consegue investir no Tesouro Direto, se você é um investidor iniciante ou conservador. Ou se você já é um investidor mais dinâmico, você consegue investir em ações, em BDRs e ETFs. Só para citar alguns exemplos, aqui são 33 investimentos. Você vai aprender e você, em ações com R$5, R$4, com R$3, com R$10, você consegue comprar uma ação. Então, as pessoas pensam que precisam ter muito dinheiro. É só você começar a aplicar pouco dinheiro, estudar o mercado financeiro, e aqui você vai ter uma ferramenta excelente para você conhecer mais sobre o mercado financeiro. Agora, se você já é um investidor profissional, se você já atua no mercado financeiro, de acordo com a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, um investidor profissional é aquele que tem mais de 1 milhão a 10 milhões de reais. Se você é um investidor profissional, você tem outros serviços aqui, que no mercado financeiro você pode investir em trust e investimentos em offshore, investir em paraísos fiscais como Neves, Bahamas, Ilhas Cayman, para citar alguns exemplos. Existem vários outros paraísos fiscais. E aqui você vai estar pagando uma carga tributária no Brasil de 33% ou mais por cento. Já se você for investidor profissional, você vai ter uma carga tributária bem inferior através de investimentos como trust, offshore e também para sucessão familiar. Estou fazendo aqui uma breve apresentação. Caso que você adquirir esse excelente material, você vai se aprofundar cada vez mais nesses conhecimentos e assim potencializar os seus ganhos e os seus resultados financeiros. Fazendo essa breve apresentação, vamos então para a nossa aula de Direito Constitucional, aula 11, Resolução de Exercício, o Poder Judiciário. Então, vamos lá para a nossa aula de Resolução de Exercício. O Poder Judiciário. Disposições gerais. Primeira questão, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Bahia, 2017. O corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, ao analisar o regimento interno desse órgão, verificou diversos dispositivos que estavam em desacordo com as normas estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, que por essa razão seria necessário elaborar um novo regimento. Tendo em vista os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, nessa situação hipotética, a competência privativa para a elaboração do novo regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral será a questão A, Supremo Tribunal Federal, em razão da sua hierarquia constitucional sobre o Tribunal Regional Eleitoral. B, Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o Superior Tribunal Federal cuida exclusivamente de questões constitucionais. C, Congresso Nacional, por ser órgão responsável pelo processo legislativo que cria e edita normativas. D, Tribunal Superior Eleitoral, em decorrência da hierarquia constitucional sobre o Tribunal Regional Eleitoral. E,
referido o Tribunal Regional Eleitoral, que deverá observar as normas do processo e as garantias processuais das partes ao elaborar a referida peça normativa. Vamos analisar cada questão. Segundo o artigo 96, inciso 1, a linha A, do Constituição Federal de 88, compete privativamente aos tribunais do Poder Judiciário elaborar seus regimentos internos, com observância às normas de processo e garantias processuais das partes, dispondo sobre competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Assim, cada tribunal deve elaborar o seu próprio regimento interno. Na situação apresentada, o próprio Tribunal Regional Eleitoral é que irá elaborar o seu regimento interno. Então, o gabarito é a letra E. Vamos ver. O referido Tribunal Regional Eleitoral que deverá observar as normas de processo e garantias processuais das partes e elaborar a referida peça normativa. Então, gabarito, letra E. Questão 2. CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Pernambuco, 2017. De acordo com a Constituição Federal, ao juiz A. É permitido dedicar-se à atividade político-partidária desde que ele esteja em disponibilidade. B. Que esteja em disponibilidade é permitido exercer qualquer outro cargo público. C. É permitido receber custas em processo judicial desde que ele esteja em disponibilidade. D. É garantida a vitaliciedade, que no primeiro grau será adquirida após 2 anos de exercício. E. É garantida a inamovibilidade, ainda que haja motivo de interesse público que recomende a sua remoção. Vamos analisar. A questão cobre as garantias e vedações aos juízes previstas na Constituição Federal de 88. A letra A está errada. A Carta Magna veda aos juízes dedicar a atividade político-partidária. Artigo 95, parágrafo único, inciso 3º da Constituição Federal. A letra B está errada. É vedado aos juízes exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo de magistério. Artigo 95, parágrafo único, inciso 1 da Constituição Federal. Letra C está errada. A vedação a recebimento de custas é aplicável a todos os juízes, inclusive aqueles que estejam em disponibilidade. Letra D, correta. Os juízes gozam de seguintes garantias. Artigo 95 da Constituição Federal. Inciso 1. A vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo. Nesse período de deliberação do tribunal, o juiz estiver vinculado, nos demais casos, de sentença judicial transitada e julgado. Inciso 2. A inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 7º da Constituição Federal. E inciso 3º, a irredutibilidade de subsídio, ressalvadas as exceções previstas pela Constituição Federal. A letra D é errada. Caso haja interesse público, o juiz poderá ser removido por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Artigo 93, inciso 8º, artigo 95, inciso 2 da Constituição Federal. O gabarito é letra D. Questão 3, CESP, Anvisa 2016. Apesar de não possuírem sua própria Constituição, os municípios, em simetria com os estados, desempenham as funções dos poderes executivo, judiciário e legislativo, em razão da autonomia administrativa estabelecida no texto da Constituição. A questão está errada. No âmbito municipal não há poder judiciário. Questão errada. Questão 4, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. De acordo com a jurisprudência do STF, assinala a opção correta acerca da regra do 5º Constitucional. A questão A, não afronta o princípio da simetria. A norma que presente a Constituição Estadual impõe a sabatina pela Assembleia Legislativa do Estado do candidato escolhido pelo Poder Executivo a partir da lista tríplice para preenchimento de vaga em Tribunal de Justiça destinada ao 5º Constitucional. Questão B. A inobservância pelo Tribunal da regra do 5º Constitucional para preenchimento de sua composição provoca a nulidade de seus julgamentos por força do princípio do juiz natural. Questão C. O juiz de tribunal regional eleitoral, ocupante de vaga destinada à advocacia, estará impedido de concorrer a 5º Constitucional para preenchimento de vaga no Tribunal de Justiça de Estado, também destinada à advocacia. Questão D. Os tribunais de justiça possuem prerrogativa de fundamentada e objetivamente devolver a lista sextupla encaminhada pela Ordem dos Advogados do Brasil para preenchimento de vagas destinadas à advocacia, quando faltar algum dos indicados requisitos constitucional para investidura. Questão E. O 5º Constitucional, que destina a parcela das vagas de um tribunal à advocacia, não se estende aos tribunais regionais do trabalho.
Vamos analisar cada questão. A questão A está errada. Na ADIM 4.150, o STF decidiu que o processo de escolha dos membros dos tribunais de justiça oriundos do 5º Constitucional é exaustivamente descrito pelo artigo 94 da Constituição Federal de 88, e nesse sentido não pode a Constituição Estadual impor aprovação pela Assembleia Legislativa daquele que foi escolhido pelo Poder Executivo a partir da lista tríplice para o preenchimento da vaga do Tribunal de Justiça. A questão B está errada. Segundo o STF, a não observância da regra do 5º Constitucional para o provimento de cargos do tribunal não gera nulidade dos seus julgamentos. A questão C está errada. De acordo com o STF, não há legislação vigente, nenhum impedimento que o ocupante de cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral, na vaga destinada aos advogados, concorra ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional em Tribunal de Justiça. A letra D, correta. Esse é o entendimento do STF. Os tribunais de justiça têm prerrogativa de devolver a lista sextupla encaminhada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, desde que falte algum dos indicativos requisito constitucional para a investidura fundada a recusa em razões objetivas. E a questão E está errada. O 5º Constitucional é a regra que se estende, sim, aos tribunais regionais do trabalho, desde a promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Então, nosso gabarito é a letra D. Questão 5, SESC, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. O interesse público pode motivar a remoção do juiz do Tribunal de Justiça? Questão correta. Os juízes gozam de garantia de inamovibilidade, que todavia não é absoluta. É possível a remoção do magistrado em virtude de interesse público por decisão de maioria absoluta do tribunal a qual está vinculado ou maioria absoluta do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Questão correta. Questão 6, SESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2016. Com referência à estrutura e ao funcionamento do Poder Judiciário, assinale a opção correta. A questão A, os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, são nomeados pelo Presidente da República após a aprovação do Congresso Nacional. Questão B, é permitido aos servidores do Poder Judiciário cumprir atos de expediente, sendo novidade realizar atos administrativos. Questão C, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é órgão do Poder Executivo, embora atue com instância correcional do Poder Judiciário. Questão D. São garantias da magistratura a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios e a vitaliciedade. Questão E. O Tribunal de Contas da União é órgão superior do Poder Judiciário. Vamos analisar cada questão. A letra A está errada. Os ministros do STF não são nomeados pelo Presidente da República após a aprovação do Senado Federal, não do Congresso Nacional, como a questão falou. Questão B, errada. Segundo o artigo 93, inciso 14 da Constituição Federal de 88, os servidores do Poder Judiciário receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Letra C, errada. O CNJ integra a estrutura do Poder Judiciário na condição de órgão de controle interno. Letra D, correta. São garantias da magistratura a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos subsídios. Letra E, errada. O TCU não integra o Poder Judiciário. Trata-se de órgão autônomo e independente. Questão, o gabarito, a letra D, então. Questão 7. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2014. O juiz de primeiro grau adquire vitaliciedade após 2 anos de exercício do cargo. Depois disso, ele só poderá perder o cargo mediante deliberação da maioria simples do tribunal a que estiver vinculado ou por sentença judicial transitada e julgado. Questão errada. Uma vez adquirida a vitaliciedade, após 2 anos de exercício, o juiz somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Questão errada. Questão 8, SESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2014. Somente depois de decorridos 2 anos do afastamento do cargo por exoneração ou aposentadoria, poderá o juiz exercer advocacia no juízo ou no tribunal ao qual se afastou. Errado, o período de quarentena é de 3 anos. Assim, após 3 anos de afastamento, o juiz poderá exercer advocacia no juízo do tribunal o que se afastou. Questão errada. Questão 9, SESP, TJ, Ceará, 2014. Um desembargador do TJ Ceará que se tenha afastado do cargo por aposentadoria ou exoneração não poderá exercer advocacia antes de decorridos 3 anos desse fato. A questão está errada. O juiz pode exercer a advocacia imediatamente
após se afastarem do cargo. O que não é autorizado é que o juiz exerça advocacia no juízo ou no tribunal qual tenha se afastado. Para isso, ele precisa aguardar 3 anos do afastamento. Na situação apresentada pela banca, o desembargador do TJ Ceará poderá exercer advocacia imediatamente após ter deixado o cargo. Perceba que a questão está apenas dizendo que ele irá advogar, e não que ele irá advogar no tribunal ao qual se afastou. Por isso a questão está errada. Questão 10, CESP, ANTAC 2014. O Estatuto da Magistratura deve ser regulado por lei complementar, cuja proposição é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Questão correta. Segundo o artigo 93 da Constituição Federal de 88, a lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Por isso a questão está correta. Questão 11, CESP, TJ Ceará 2014. A Constituição Federal estabelece vedação absoluta a que os juízes exerçam advocacia perante o juiz ou tribunal do qual se tenha afastado em virtude de aposentadoria ou exoneração. A questão está errada. Após 3 anos de afastamento do cargo da aposentadoria ou exoneração, poderá o juiz exercer advocacia do juiz ou tribunal do qual se afastou. Não cabe, portanto, falar em vedação absoluta. Questão errada. Questão 12, CESP, TJ Ceará 2014. As decisões administrativas dos tribunais deverão ser proferidas em sessões reservadas como regra. Questão errada. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública. Artigo 93, inciso 10. Questão 13, CESP, TJ Ceará 2014. A promoção do juiz, que figura por 3 vezes consecutivas ou 5 alternativas em lista de merecimento, é medida obrigatória. Questão correta. É obrigatória a promoção do juiz que figure 3 vezes consecutivos ou 5 alternadas em lista de merecimento. Questão 14, CESP, TJ, Distrito Federal, em 2014. É vedado ao membro do Poder Judiciário exercer advocacia em qualquer juiz ou tribunal antes de decorridos 3 anos do seu afastamento do cargo, seja por aposentadoria ou por exoneração. Errado. A vedação ao exercício de advocacia durante 3 anos contados do afastamento abrange apenas o tribunal ao qual o magistrado era vinculado, tinha vinculação. Assim, essa restrição ao exercício da advocacia não alcança qualquer juízo do tribunal. Questão errada. Questão 15, CESP, Câmara dos Deputados, 2014. De acordo com o STF, a garantia de inamovibilidade não alcança juízes substitutos, ainda que assegurados pelo Instituto da Vitaliciedade. A questão está errada. A garantia da inamovibilidade também alcança juízes substitutos. Questão errada. Questão 16, CESP, AGU, Advocacia Geral da União, 2013. De acordo com a Constituição Federal, os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e todas as decisões administrativas dos tribunais ocorrerão em sessões públicas. Questão correta, exatamente o que prevê a Constituição Federal de 88, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, da mesma forma que todas as decisões administrativas dos tribunais ocorrerão em sessões públicas. Questão correta. Questão 17, CESP, Polícia Civil, Distrito Federal, 2003. O ingresso na carreira de magistratura ocorre mediante concurso público de provas ou com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade advocacia. Questão errada. O concurso público para ingresso na carreira de magistratura não é só de provas. Trata-se de um concurso de provas e títulos. Questão errada. Questão 18, CESP, TJ Bahia, 2013. As decisões administrativas dos tribunais devem ser motivadas e tomadas em sessão pública. As decisões disciplinares devem ser aprovadas pelo voto de no mínimo 2/3 dos seus membros. Questão errada. As decisões disciplinares dos tribunais devem ser aprovadas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Questão 19, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2013. A inamovibilidade do magistrado pode ser mitigada por motivo de interesse público, desde que fundada a decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Questão correta. A inamovibilidade pode ser excepcionada em caso de interesse público. Para que fique configurado o interesse público, é necessária a decisão da maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Questão correta. Questão 20, CESP, ANTAC, ANT, 2013. O juiz de primeiro grau adquire a garantia da vitaliciedade a partir de sua posse no cargo. A questão está errada. A vitaliciedade no primeiro grau será adquirida após 2 anos de exercício. Questão 21, CESP, Ministério da Saúde, 2013. O STF, o STJ, possui jurisdição em todo o território nacional. Questão correta. É o que dispõe o artigo 92, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Questão correta. Questão 22, CESP, ABIN 2010.
O ingresso na carreira de magistratura se dá mediante concurso público de provas e títulos, dividido em fases nas quais é obrigatória a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, no mínimo na primeira fase, podendo aspirar ao cargo os bacharéis de direito com, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. A questão está errada. Determina a Constituição que o cargo inicial será o de juiz substituto e que no ingresso se dará mediante concurso público de provas de títulos com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo o bacharel de direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo às nomeações à ordem de classificação. Questão errada. Questão 23, CESP, TJ, Alagoas, 2012. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores e os tribunais de justiça podem, mediante ato administrativo devidamente motivado, criar e extinguir cargos e estabelecer remuneração dos seus servidores auxiliares e dos juízes que lhe forem vinculados, bem como fixar subsídios dos juízes. Questão errada. O Supremo Tribunal Federal, com tribunais superiores e tribunais de justiça, detém a iniciativa de lei para a criação e extinção de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares dos juízes que lhe forem vinculados. Questão errada. Questão 24, CESP, TJ, Alagoas, 2012. A Constituição Federal confere aos tribunais de justiça a competência para alterar sua própria organização e divisão judiciárias. Questão errada. Compete aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo Estadual a alteração da sua própria organização e divisão judiciária. Artigo 96, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. Essa alteração não é de competência desses órgãos. A questão está errada. Questão 25, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Mato Grosso do Sul, 2013. O Poder Judiciário brasileiro tem autonomia administrativa, mas não autonomia financeira. Questão errada. A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário tanto autonomia administrativa como financeira. Artigo 99, caput. Questão 26, CESP, Ministério da Saúde, 2013. Lei complementar de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Questão errada. O Estatuto da Magistratura é sim lei complementar, mas iniciativa do STF e não do CNJ, artigo 93, caput, da Constituição Federal. Questão 27, questão errada, então. Questão 27, CESP, TJ, Alagoas, 2012. A promoção do magistrado se faz alternadamente por antiguidade e merecimento, sendo obrigatória a promoção do juiz que figura por 2 vezes consecutiva ou 3 alternadas em lista de merecimento. Questão errada. É obrigatória a promoção do juiz que figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento. Questão errada. Questão 28, CESP, TJ, POI, 2012. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, deverá ser constituído o órgão especial com mínimo 11 e máximo 25 membros para exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do Tribunal Pleno. A questão está errada. Reza a Constituição que nos tribunais com número superior a 25 julgadores poderá ser constituído órgão especial com no mínimo 11 e máximo 25 membros para exercício das suas atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas à competência do Tribunal Pleno, provendo limitadas as vagas para antiguidade e outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, de 88. A criação desse órgão especial é uma faculdade do Tribunal, não imposição constitucional. Questão errada. Questão 29, CESP, MPU 2013. A regra do 5º Constitucional aplica-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho e aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e os territórios e aos Tribunais Regionais do Trabalho. Questão está errada. O 5º Constitucional não se aplica ao STJ. Nesse tribunal, aplica-se a regra do artigo 104, inciso 2 da Carta Magna, que distribui 1/3 das vagas do ministro em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e Distrito Federal e territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94, por isso a questão está errada. Questão 30, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Mato Grosso do Sul, 2013. Os juízes de direito, órgãos jurisdicionais do primeiro grau das justiças estaduais ordinárias são togados, mas não são vitalícios, visto que devem aposentar-se compulsoriamente aos 70 anos de idade. A questão está errada. A vitaliciedade é garantia aos juízes pela Constituição Federal de 88. Questão 31, CESP, Tribunal Regional Federal, 5ª Região, 2013. O advogado ou membro do Ministério Público que passe a integrar a carreira de magistratura por meio da regra do 5º Constitucional adquirirá a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício do cargo. Questão encerrada. Nesse caso, o 5º Constitucional
a vitaliciedade adquirida com a posse. Por isso a questão está errada. Questão 32, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Rio de Janeiro, 2012. O magistrado fará jus à irredutibilidade de vencimentos, garantias previstas na Constituição Federal, somente após o cumprimento do estágio probatório. Questão errada. A irredutibilidade de vencimentos é garantia ao magistrado mesmo durante o estágio probatório. Questão 33, CESP, MPU 2013. A regra segundo a qual os juízes não podem, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, exercer a advocacia no juízo ou no tribunal do qual tenha se afastado, aplica-se tanto ao afastamento por aposentadoria quanto ao por exoneração. A questão está correta. Segundo a Constituição Federal 88, os juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Questão correta. Questão 34, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região, 2013. De acordo com a Constituição Federal, o magistrado que se candidatar ao cargo de deputado federal deve, durante o exercício do mandato eletivo, ficar afastado do seu cargo, devendo seu tempo de serviço ser contado para todos os efeitos legais, salvo para promoção por merecimento. Questão errada. Ao juiz é vedado o exercício de atividade político-partidária. Caso decida se dedicar a essa atividade, deverá o juiz se afastar definitivamente da magistratura mediante aposentadoria ou exoneração sob pena de perda do cargo, Lei Complementar número 35 de 79, artigo 26, inciso 2, a linha C, por isso a questão está errada. Questão 35, Sérgio, Ministério da Saúde, 2013. O Ministério da Justiça tem natureza jurídica de órgão do Poder Judiciário e subordina-se apenas ao STF. Questão está errada. O Ministério da Justiça faz parte do Poder Executivo, administração direta federal. Mesmo que você não soubesse disso, bastava se lembrar do rol de órgãos do Poder Judiciário, previsto no artigo 92 da Constituição Federal de 88. Como o Ministério da Justiça não está lá, não compõe o Poder Judiciário. Questão errada. Questão 36, CESP, BB 2010, integra o Poder Judiciário. Vamos lá as opções. A Advocacia Geral da União, B, a Advocacia Pública, C, o Conselho Nacional de Justiça, D, a Defensoria Pública e o Ministério Público. A questão, o gabarito é a letra C, que integra o Poder Judiciário. É o Conselho Nacional de Justiça. Dentre as opções apresentadas, apenas o Conselho Nacional de Justiça integra ao Poder Judiciário. Questão 37, CESP, TJ, Rio de Janeiro, 2008. Os servidores do Poder Judiciário não poderão receber delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, já que a função jurisdicional é indelegável. Questão errada. O poderão sim, reza o artigo 93, inciso 14 da Constituição, que os servidores poderão a delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Questão errada. Questão 38, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 9ª Região, 2007. A atividade jurisdicional deve ser ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas aos juízes e tribunais, inclusive superiores, devendo haver nos dias em que não houver expediente forense normal, juiz em plantão permanente. Questão errada. Essa previsão aplica-se apenas aos tribunais de segundo grau, não aos tribunais superiores, artigo 93, inciso 12 da Constituição Federal. Questão 39, CESP, STF 2008. Um advogado que, em virtude do 5º Constitucional, for nomeado desembargador de um Tribunal de Justiça estadual, adquirirá a vitaliciedade imediatamente, sem necessidade de aguardar 2 anos de exercício. Questão correta. De fato, os ministros dos tribunais superiores e os magistrados que integram o tribunal pela regra do 5º Constitucional adquirem vitaliciedade a partir da posse. Questão correta. Questão 40, CESP, TJ, Acre, 2007. A promoção dos juízes, que ocorre de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, é obrigatória para o juiz que figure por 3 vezes consecutivos ou 5 alternados em lista de merecimento, desde que o juiz tenha 2 anos de exercício na respectiva entrância, integre a primeira e quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. Por outro lado, não deve ser promovido o juiz que, mesmo preenchendo os tais requisitos, injustificadamente reiterar autos em seu poder, além de prazo legal, não podendo devolvê-lo ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Questão correta é a que determina o artigo 93, inciso 2 da Constituição Federal.
Questão 41, CESP, ABIN 2010. O magistrado que esteja apto à promoção para cargo, mas retenha injustificadamente autos em seu poder, além de prazo legal, não será promovido. Questão correta. É o que dispõe o artigo 93, inciso 2 da Constituição Federal. Questão 42, CESP, DPE, Espírito Santo, 2009. As atividades jurisdicionais devem ser ininterruptas, sendo vedada férias coletivas aos juízes e tribunais, devendo ainda haver juízes em plantão permanente nos dias em que não houver expediente forense normal. Questão errada. A vedação às férias coletivas não se aplica aos tribunais superiores. Questão 43. CESP, TJ, Pernambuco, 2011. A emenda constitucional número 45, que implantou a reforma do Poder Judiciário, confirmou o entendimento do CNJ de estabelecer férias coletivas para os juízes e membros dos tribunais de segundo grau. Questão errada. Pelo contrário, é vedado o estabelecimento de férias coletivas para os juízes e membros dos tribunais de segundo grau. Questão errada. Questão 44. CESP, TCU, Tribunal de Contas da União, 2004. Sendo o tribunal constituído por mais de 25 magistrados, se for criado um órgão especial a ele, poderão ser combinadas atribuições tanto administrativas quanto jurisdicionais que estejam em competência do tribunal pleno. Questão correta é o que determina o artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal. Questão correta. Questão 45, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 17ª Região, 2009. 1/5 dos membros do Tribunal Superior do Trabalho são escolhidos entre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Tribunal com mais de 10 anos de efetivo exercício, atendidos os demais requisitos constitucionais. Questão correta. De fato, o 5º constitucional se aplica diferentemente ao que ocorre com os demais tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho. Questão correta. Questão 46, CESP, TJ, Alagoas, 2012. Além do disposto na Constituição Federal, as garantias e prerrogativas da magistratura são disciplinadas por lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Questão correta. Trata-se do Estatuto da Magistratura, artigo 93, caput da Constituição Federal. Questão 47, CESP, MPU 2010. O Supremo Tribunal Federal, o STF, cumpre, entre outras, a função de órgão de cúpula do Poder Judiciário e a ele cabe a iniciativa de, por meio de lei ordinária, dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Questão errada. De fato, o STF é órgão da cúpula do Poder Judiciário. Entretanto, diferentemente do que diz o enunciado, o Estatuto da Magistratura é lei complementar, artigo 93, caput da Constituição Federal. Questão 48, CESP, Polícia Civil, Rio Grande do Norte, 2008. Aos juízes é vedado exercer advocacia no juízo ou no tribunal ao qual se afastou antes de decorridos 3 meses do afastamento do cargo ou por aposentadoria ou exoneração. A questão está errada. A vedação se dá para os exercícios de advocacia antes de 3 anos do afastamento do cargo e não 3 meses. Questão errada. Agora vamos para o tópico das questões do Conselho Nacional de Justiça. Questão 49, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia, 2017. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o órgão que compõe o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz, além do encargo de recebimento e conhecimento de reclamações contra serviços auxiliares do Poder Judiciário, vamos às opções. A. Corregedoria do Superior Tribunal de Justiça. B. Tribunal de Contas da União. C. Conselho Nacional de Justiça. D. Procuradoria-Geral da República. E Supremo Tribunal Federal. A questão, o Conselho Nacional de Justiça é órgão do controle interno do Poder Judiciário. Possui competência para realizar controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais aos juízes. Por isso, o nosso gabarito é a letra C, Conselho Nacional de Justiça. Questão 50, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Pernambuco, 2017. Os componentes do Conselho Nacional de Justiça incluem A. Um desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo Supremo Tribunal Federal. B. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. C. 2 cidadãos de notável saber jurídico, reputação ilibada, ambos indicados pela Câmara dos Deputados. D. Um advogado indicado pelo Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil. E. Um juiz estadual indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos analisar cada uma dessas questões. De acordo com o artigo 103, a linha B da Constituição Federal de 88, o CNJ compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Os membros do CNJ são os seguintes. A. O presidente do Supremo Tribunal Federal. B. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal. C. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal. D.
um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, E, um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, F, um juiz do Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, G, um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, H, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, I, um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, J, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, L, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente e de cada instituição estadual, M, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal dos Ordens de Advogados do Brasil, N, 2 cidadãos de notável saber jurídico, reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. A letra A diz que é um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Nosso gabarito, letra A. Aqui você viu não só a resposta da letra A, mas todos os que compõem o tribunal aqui, você viu cada detalhe, os componentes do Conselho, que compõem o Conselho Nacional de Justiça, você viu todos eles. Vamos à questão 51, SESC, TJ, Distrito Federal, 2016. Compete ao CNJ, instituído pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, a reforma do Judiciário. Vamos. A. Avocar processos disciplinares em curso contra magistrados e determinar a aplicação das penas de remoção, disponibilidade, aposentadoria compulsória com subsídios proporcionais ao tempo de serviço ou à demissão, bem ao serviço público. B. Receber, conhecer reclamações em defavor de órgãos prestadores de serviços notariais de registro sem prejuízo às competências disciplinar correcional dos tribunais de justiça. C. Rever de ofício ou mediante provocação processos disciplinares de juiz e membros dos tribunais, exceto os integrantes dos tribunais superiores julgados há menos de um ano. D. Processar e julgar a ação penal referente a crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade praticado por magistrado e apreciar e julgar em grau de recurso ato jurisdicional prolatado por órgão judicial em flagrante violação de dever funcional. Vamos analisar cada uma dessas questões. A letra A está errada. O CNJ pode avocar processos disciplinares em curso contra magistrados, bem como determinar a remoção e a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios proporcionais ao tempo de serviço, bem como aplicar outras sanções administrativas, assegurar a ampla defesa. Todavia, o CNJ não pode determinar demissão a bem do serviço público. Questão B. Por isso está errada a questão A. Questão B, correta. É isso mesmo. O CNJ tem competência para receber e conhecer as reclamações em defavor de órgãos prestadores de serviços notariais e de registro sem prejuízo à competência disciplinar correcional dos tribunais de justiça. Artigo 103, a linha B, parágrafo 4, inciso 3º da Constituição Federal de 88. A letra C está errada. O CNJ também poderá rever de ofício ou mediante provocação processos disciplinares de membros dos tribunais superiores julgados há mais de um ano. A letra D está errada. O CNJ não tem qualquer competência para julgar ações penais. Letra E está errada. O CNJ não aprecia atos de conteúdo jurisdicional. O gabarito é a letra B. Questão 52, SESC. PGE Amazonas 2016. O CNJ é órgão externo do controle administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciário. Isso é errado. O CNJ é um órgão do controle interno do Poder Judiciário, uma vez que integra a estrutura do poder. Artigo 92, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Tem como missão o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como busca assegurar o cumprimento dos deveres funcionais pelos juízes. Questão errada. Questão 53, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Embora a Constituição Federal o insira entre órgãos jurisdicionais, o Conselho Nacional de Justiça possui atribuições exclusivamente administrativas e disciplinares e submete ao controle do Supremo Tribunal Federal. Questão correta. O Conselho Nacional de Justiça integra o Poder Judiciário, mas não exerce função jurisdicional. As suas funções são exclusivamente administrativas e disciplinares. Destaque-se ainda que o CNJ está sujeito ao controle do STF. Questão correta. Questão 54, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2016. A respeito da composição das finalidades do Conselho Nacional de Justiça, assinale a opção correta. A questão A. O CNJ é presidido pelo presidente do STF e, na sua ausência, o impedimento pelo presidente do Tribunal
Superior do Trabalho. Questão B. O ministro do Corregedor do CNJ é eleito pelos seus pares entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça para mandato fixo de 3 anos. Questão C. Compete ao CNJ controle da atuação administrativa financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz. Questão D. O número dos membros do CNJ não pode ser superior ao número dos ministros do STF. Questão E. Embora sejam vitalícios os membros do CNJ, devem se aposentar compulsoriamente aos 75 anos de idade. Vamos analisar cada uma das questões. A letra A está errada. O CNJ é presidido pelo presidente do STF, mas a sua ausência dos impedimentos presidirá o CNJ o vice-presidente do STF. Questão B errada. Na composição do CNJ, somente existe um ministro do STJ, o qual será ministro corregedor. Logo, não há de se falar em eleição do ministro corregedor. Letra C, correta. O CNJ é o órgão de controle interno do Poder Judiciário e responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento de seus deveres funcionais do juiz. A letra D está errada. O CNJ tem 15 membros e o número superior dos seus ministros é do STF. A letra E está errada. Os membros do CNJ não têm necessariamente vitaliciedade. Terão vitaliciedade apenas aqueles membros que forem oriundos da magistratura e do Ministério Público. Por isso, nosso gabarito é a letra C, que compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e cumprimento dos deveres funcionais do juiz. Questão gabarito, letra C. Questão 55, CESP-DPU 2016. O Conselho Nacional de Justiça tem competência para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e da Defensoria Pública. Questão errada. A competência do CNJ limita-se ao controle da atuação administrativa financeira, não do Poder Judiciário, não se estendendo à Defensoria Pública. Questão errada. Questão 56, CESP-STJ 2015. O controle administrativo exercido pelo CNJ é subsidiário e pressupõe prévia atuação dos tribunais ordinários. A questão está errada. De acordo com o artigo 103, a linha B, parágrafo 4, inciso 3º, da Constituição, compete ao CNJ receber e conhecer as reclamações contra os membros dos órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias dos órgãos prestadores de serviços notariais de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados sem prejuízo da competência disciplinar correcional dos tribunais, podendo avocar os processos disciplinares em curso e determinar a remoção e a disponibilidade ou a aposentadoria com os subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada a ampla defesa. A competência correcional disciplinar é, portanto, concorrente entre os tribunais e o CNJ. Nesse sentido, o STF considera que não há necessidade de exaurimento da instância administrativa ordinária para a atuação do CNJ. Questão errada. Questão 57, CESP. Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Para ingressar ao Conselho Nacional de Justiça, o membro do Ministério Público deverá ser escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Questão está errada. O CNJ há 2 representantes do Ministério Público. O primeiro é representante do MPU, indicado pelo Procurador-Geral da República, e o segundo representante dos Ministérios Públicos Estaduais, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os indicados para cada Ministério Público Estadual. Dessa forma, a questão foi redigida, ficou parecendo que há apenas um membro do Ministério Público no CNJ. Além disso, deu a entender que esse único membro seria representante do Ministério Público Estadual. Por isso, a questão está errada. Questão 58, CESP-STJ, Superior Tribunal de Justiça 2015. O controle interno exercido pelo CNJ não alcança atos de controle jurisdicional emanados dos tribunais. Questão correta. O CNJ é um órgão de controle interno do Poder Judiciário, responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz. Sua atuação não alcança atos do conteúdo jurisdicional. Questão correta. Questão 59, CESP-TCU, Tribunal de Contas da União, 2015. Dado o princípio da especialidade, a competência do Conselho Nacional de Justiça para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário exclui a competência de outros órgãos de fiscalização e controle para fazê-lo, salvo do próprio Poder Judiciário, se no exercício da função jurisdicional. A questão está errada. O artigo 103, a linha B da Carta Magna, que trata do Conselho Nacional de Justiça,
prevê em seu parágrafo 4, inciso 2, compete a esse órgão zelar pela observância do artigo 37, apreciar de ofício, mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros dos órgãos do Poder Judiciário, podendo destituí-los, revê-los ou fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo à competência do Tribunal de Contas da União. Questão errada. Questão 60, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Goiás 2015. Ao Conselho Nacional de Justiça cabe o controle da atuação jurídica, administrativa, financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz e servidores vinculados ao Poder Judiciário. Questão errada. Compete ao CNJ o controle da atuação administrativa, financeira do Poder Judiciário, o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, artigo 103, a linha B, parágrafo 4 da Constituição Federal. A atuação jurídica e cumprimento dos deveres funcionais dos servidores do Poder Judiciário não são objeto do controle do CNJ. Questão 61, CESP, TJ, Distrito Federal, 2015. Embora seja conforme disposto na Constituição Federal, o órgão do Poder Judiciário, o CNJ, não exerce atividade judicante, não lhe é sendo permitido reexaminar atos de conteúdo jurisdicional formalizado por magistrados ou tribunais. Questão correta. O CNJ é o órgão integrante do Poder Judiciário, mas não exerce função jurisdicional. Em sua atuação, o CNJ controla a legalidade dos atos administrativos do Poder Judiciário, não alcançando atos do conteúdo jurisdicional. Por isso, a questão está correta. Questão 62, CESP, TJ, Distrito Federal, 2014. O Conselho Nacional de Justiça deve ser presidido por membro do STF, indicado por aspecto do tribunal que irá compor o referido conselho após aprovação de seu nome pelo Senado Federal. Questão errada. O presidente do CNJ será presidente do STF. Não há de se falar em indicação, tampouco aprovação do nome pelo Senado Federal. Questão errada. Questão 63, CESP, TJ, Distrito Federal, 2014. Compete ao CNJ receber e conhecer das reclamações contra os membros do Poder Judiciário, podendo esse conselho avocar processo disciplinar em curso, determinar a remoção, a disponibilidade, a aposentadoria e proventos proporcionais à perda do cargo ou à cassação de aposentadoria do magistrado. Questão errada. O CNJ não pode determinar perda de cargo, cassação, aposentadoria de magistrado. Por isso a questão está errada. Questão 64, CESP, TJ, Ceará, 2014. Com base no princípio da simetria, pode os Estados Federados instituir Conselho Estadual de Justiça destinado ao controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar a respectiva justiça. Questão errada. Segundo o entendimento do STF, em razão de caráter unitário e nacional do Poder Judiciário, os Estados podem instituir Conselho Estadual destinado ao controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da Justiça Estadual. Por isso a questão está errada. Questão 65, CESP, TJ, Ceará, 2014. Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição das decisões judiciais proferidas pelos tribunais de justiça estaduais, tribunais regionais federais, caberá o recurso ao Conselho Nacional de Justiça, que funcionará como novo grau de jurisdição. Questão errada. O CNJ não tem poder jurisdicional e não pode, portanto, propiciar decisões jurisdicionais dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Por isso a questão está errada. Questão 66, CESP, MJ 2013. O presidente do Conselho Nacional de Justiça será presidente do STF e, nas suas ausências, o impedimento de substituto será o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Questão errada. De fato, o presidente do CNJ será presidente do STF. Todavia, as ausências e impedimentos de seu substituto será vice-presidente do STF. Por isso a questão está errada. A questão 67, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Rio de Janeiro, 2012. O presidente do Supremo Tribunal Federal exerce também a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Questão correta, isso mesmo. O CNJ é presidido pelo presidente do STF. Questão 68, CESP, Anatel, 2012. Inclui entre os membros do Conselho Nacional de Justiça 2 cidadãos de notável saber jurídico, reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Questão está correta, é o que determina o artigo 103, a linha B, inciso 13 da Constituição Federal de 88. Questão 69, CESP, TJ, Rio Grande do Norte, 2012. O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário e tem função jurisdicional em todo o território nacional. Questão está errada. O CNJ não tem função jurisdicional, por isso a questão está errada. Questão 70, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região, 2013. Compete ao Conselho Nacional de Justiça, órgão integrante de estrutura constitucional do Poder Judiciário,
fiscalizar o exercício dos deveres funcionais dos magistrados, mas não a sua atividade jurisdicional. Questão correta. De fato, o CNJ não tem competência jurisdicional. Compete ao órgão exercer controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz. Questão correta. Questão 71, CESP, TJ, Espírito Santo, 2011. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida a recondução, sendo que entre eles haverá necessariamente um desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo STF e 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Questão correta. Segundo o artigo 103, a linha B da Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça compõe de 15 membros com mandato de 2 anos, com admitida uma recondução. Dentre os membros do CNJ, haverá um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo STF, e 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Questão correta. Questão 72, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, 2010. São taxativamente previstas na Constituição Federal as atribuições do Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz. Questão errada. O rol de competências do CNJ previsto na Constituição é exemplificativo. Artigo 103, a linha B, parágrafo 4 da Constituição Federal. Questão 73, CESP, TJ, Rio de Janeiro, 2008. O CNJ é órgão do Poder Judiciário. A questão está correta. De fato, o CNJ integra o Poder Judiciário. Questão correta. Questão agora, um rol de questões sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar algo aqui e a gente já continua a nossa resolução de questões. Agora vai ser uma bateria de questões sobre o Supremo Tribunal Federal. Questão 74, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2016. De acordo com a Constituição Federal, compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação. Vamos lá as opções. A. Direta de inconstitucionalidade contra a lei do Distrito Federal, editado no exercício da sua competência municipal. B. Tipicamente constitucional, ajuizada contra o Conselho Nacional de Justiça. C. Que versa sobre verbas indenizatórias recebidas pela magistratura comum a outras carreiras públicas. D. Ordinária, que impugne ato do Tribunal de Contas da União. C. Civil, ajuizada contra o Presidente da República. Vamos às opções. A questão A está errada. Não cabe a ADIM contra a lei municipal ou contra a lei distrital editada no exercício da competência municipal. Caberá a ADIM contra a lei distrital editada no exercício da competência estadual. Letra B está correta. O STF tem competência originária para processar e julgar as ações contra o CNJ. No entanto, essa competência não abrange toda qualquer ação, mas apenas aquelas tipicamente constitucionais. A letra C está errada. O STF tem competência originária para processar e julgar as ações em que todos os membros da magistratura sejam interessados. No entanto, isso alcança aquelas ações que existam interesse exclusivo da magistratura. Questão D, errado. Não há competência do STF julgar ação ordinária contra atos do TCU. Questão letra E, errada. A ação civil deverá ser ajuizada contra o Presidente da República na primeira instância da Justiça Comum. Por isso, nosso gabarito é a letra B, que diz tipicamente constitucional ajuizada contra o Conselho Nacional de Justiça. Vamos a mais uma questão 75, CESP, TJ, Distrito Federal, 2016. Em atenção à organização dos poderes, assinale a opção correta. A. Compete ao governador, recebida a lista tríplice do tribunal, a nomeação do desembargador para o 5º Constitucional do Poder Judiciário do Distrito Federal. B. Conforme o entendimento do STF, a sua competência originária contra atos do CNJ deve ser interpretada de forma restrita e se limita às ações tipicamente constitucionais. C. Se o ato questionado é da lista tríplice do 5º Constitucional formada pelo Tribunal Estadual, é a atribuição do CNJ o controle do procedimento, ainda que ocorra após a nomeação de posse do desembargador. Letra D. Os ministros de Estado nos crimes de responsabilidade conexos com o Presidente da República serão processados e julgados pelo STF. E, conferido à lei prerrogativas, garantias e vantagens e direitos equivalentes aos titulares dos ministérios, é de reconhecer ao ocupante do cargo para as infrações penais prerrogativa do foro do STF. Vamos analisar a questão letra A, errada. A nomeação do desembargador do TJ do Distrito Federal, pela regra do 5º Constitucional, será de competência do Presidente da República. Desse modo, a lista tríplice será encaminhada ao TJ do Distrito Federal e ao Presidente da República. A letra B está correta. Isso mesmo.
o STF tem competência para processar e julgar originalmente as ações contra o CNJ. No entanto, essa competência deve ser interpretada restritivamente, limitando as ações tipicamente constitucionais, como é o caso de mandato de segurança. Letra C. Errado. O CNJ não tem competência para exercer o controle sobre a formação da lista tríplice constitucional. O CNJ exerce controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais pelo juiz. Letra D. Errada. Nos crimes de responsabilidade conexos aos do Presidente da República, os ministros de Estado serão processados e julgados pelo Senado Federal. Letra E. Errada. O entendimento da Corte Suprema, para efeito da definição de competência penal originária, o Supremo Tribunal Federal não se considera ministro do Estado, os titulares do cargo de natureza especial e estrutura orgânica da Presidência da República, malgrado ele confira a lei prerrogativas, as garantias e vantagens e direitos equivalentes aos titulares dos ministérios. Por isso, nosso gabarito é a letra B, que fala que, conforme o entendimento do STF, sua competência originária contra atos do CNJ deve ser interpretada de forma restrita e se limita às ações tipicamente constitucionais. Questão 76, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. É do Supremo Tribunal Federal a competência para o processo e julgamento de mandado de jurisdição coletivo, apontando a ausência de norma regulamentadora a cargo do Tribunal de Contas da União, ajuizado pela associação de classe devidamente constituída. A questão vamos analisar a questão aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre ela. A questão está correta. Trata-se de competência prevista no artigo 102, inciso 1 da Constituição, que é reproduzindo a seguir. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente o mandato de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma das casas legislativas, do Tribunal de Contas da União e dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Outro ponto importante que é analisado é que a entidade clássica pode, sim, interpretar o mandato de injunção coletivo que vem por legitimados a partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos e liberdades prerrogativas de seus integrantes relacionados à finalidade partidária. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída com funcionamento há pelo menos um ano para assegurar o exercício de direitos e liberdades, as prerrogativas em favor de totalidade ou de parte dos seus membros ou associados na forma dos seus estatutos, desde que pertinentes suas finalidades, dispensado para tanto autorização especial. O Ministério Público, quanto à tutela requerida por especialmente relevante para a defesa de ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais individuais disponíveis. E Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção de direitos humanos, a defesa dos direitos individuais e coletivos necessitados. A questão está correta. A questão 77, CESP, DPE Pernambuco 2015. Compete originalmente ao STF processar e julgar a homologação de sentenças estrangeiras. Questão está errada. A homologação de sentenças estrangeiras compete originalmente ao STJ. Questão está errada. Questão 78, CESP, TJ Ceará 2014. Compete ao STF processar e julgar em sede originária mandado de segurança de habeas corpus impetrados contra CPIs constituídos no âmbito do Congresso Nacional ou de qualquer uma de suas casas. Questão correta. Os mandados de segurança e habeas corpus contra atos de CPI serão processados e julgados originalmente pelo STF. Questão 79, CESP, Câmara dos Deputados 2014. O STF é o tribunal competente para julgar originalmente as causas entre a União e os Estados, a União e os Distritos Federal, ou entre outros, inclusive as causas que figurem respectivas entidades da administração indireta, não lhe competindo, todavia, julgar relação jurídica subjetiva processual que envolva como parte o município. Questão correta. O STF tem competência originária para resolver conflitos federativos envolvendo a União, os Estados e a União e o Distrito Federal e dois ou mais Estados. Já os conflitos federativos envolvendo municípios não serão competências do STF. Questão 80, CESP, STF 2013. Compete originalmente ao STF julgar as ações propostas contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Questão correta. O STF tem competência originária para processar e julgar as ações contra o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público. Questão correta. Questão 81. CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 17ª Região, 2003.
O Supremo Tribunal Federal compete originalmente processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Questão errada. O STF tem competência para julgar o presidente da República nos crimes comuns. Nos crimes de responsabilidade, o presidente será julgado pelo Senado Federal. Questão 82, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 17ª Região, 2013. As competências para processar e julgar uma ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados pertencem originalmente ao STF. Questão correta, isso mesmo, o STF tem competência originária para processar e julgar as ações em que todos os membros da magistratura são direta ou indiretamente interessados. Questão 83, CESP, AGU, Advocacia Geral da União, 2013. Compete ao STF processar e julgar originalmente o mandado de injunção quanto à elaboração de norma regulamentadora for atribuído ao TCU. Questão correta, o STF tem competências originárias para processar e julgar mandado de injunção quando tiver ocorrido omissão do TCU na elaboração da norma regulamentadora. Questão correta. Questão 84, CESP, Cefaz, Espírito Santo, 2013. Considere que determinado cidadão tenha ajuizado perante o Supremo Tribunal Federal, o STF, a ação popular contra o ato praticado pelo presidente da República e que tenha sido arguida incompetência do STF para essa demanda. Nessa situação, não procede a incompetência invocada, visto que o STF é competente para processar e julgar originalmente a ação popular, o mandado de segurança habeas data contra ato do presidente da República. A questão está errada. O STF não tem competência para julgar a ação popular contra o presidente da República. É que não há foro especial na ação popular, a qual será apreciada na primeira instância da Justiça. Questão errada, por isso. Questão 85, CESP, Procurador Bacen, 2013. O STF dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra ato emanado do presidente da República. Questão errada. Não há foro especial em ação popular. Logo, não é o STF que irá apreciar a ação popular contra o ato do presidente da República. 86. CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 10ª Região, 2013. Compete ao Supremo Tribunal Federal, o STF, julgar originalmente por crime comum o presidente da República e o vice-presidente e os membros do Conselho Nacional e os governadores de Estado, Distrito Federal e seus próprios ministros e Procurador-Geral da República. Questão errada. O governador de Estado serão processados e julgados os crimes comuns pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Por isso a questão está errada. Questão 87. CESP, CNJ 2013. Os membros do Congresso Nacional e os governadores de estados, quando cometem infrações penais comuns, são processados e julgados originalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Questão errada. Os governadores de estados são processados e julgados nos crimes comuns pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Por isso está errada a questão. Questão 88. CESP, Procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2013. As infrações penais comuns cometidas pelos ministros de Estado, pelo Procurador-Geral da República e pelos membros do TCU, entre outros, são processados e julgados pelo STF, mas crimes dolosos contra a vida praticados por essas autoridades são da competência do Tribunal de Júri do local em que se der o crime. Isso é errado. Mesmo no caso de crime doloso contra a vida, a competência para julgar autoridades mencionadas no enunciado será do STF. Assim fica mantido foro especial afastado da competência do Tribunal do Júri. Questão 89, CESP, TJ Alagoas, 2012. Ao ingresso do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ocorre por nomeação do presidente da República, aprovada a escolha por maioria simples do Senado Federal entre o cidadão com mais de 35 anos de idade, menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e ilibada reputação. Questão errada. A escolha do presidente da República deverá ser aprovada na maioria absoluta pelo Senado Federal. Questão 90, CESP, IBAMA 2003. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal poderá ser ocupado por brasileiro nato ou naturalizado. Questão errada. O cargo de ministro do STF somente poderá ser ocupado por brasileiro nato. Questão 91, CESP, TJ Pernambuco 2011. Por qualificar-se como complexo de atribuições jurisdicionais e índole essencialmente constitucional, a competência originária do STF não se restringe à situação fixada na Constituição Federal, tendo sido sentido meramente exemplificativo o rol de atribuições do STF explicitado no texto constitucional. Questão errada. A competência originária do STF restringe às situações fixadas, trata-se de um rol exaustivo. Questão 92, CESP, STF 2008. Os ministros do STF são nomeados pelo presidente da República após a aprovação da escolha da maioria absoluta do Senado Federal. Questão correta. O presidente da República nomeia os ministros do STF após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Agora a gente vai para uma rol de questões sobre o Superior Tribunal de Justiça.
Questão 93, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia 2016. No que se refere ao Poder Judiciário, na ordem jurídica constitucional, assinale a opção correta. A. Cabe recurso contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral que conceda mandado de segurança, a qual deve ser dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral. Questão B. Cabe ao Presidente da República nomear 2 juízes entre 6 advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil para a composição dos tribunais regionais eleitorais. C. O presidente de determinado tribunal que pratica ato comissivo ou omissivo que retarde a liquidação regular da precatório incorrerá em infração funcional, no qual não poderá ser apurada pelo Conselho Nacional de Justiça, por ser apuração de competência privativa da Corregedoria do Tribunal. D. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originalmente conflitos de competência entre Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral. E. No exercício de sua competência correcional, o Conselho Nacional de Justiça pode apreciar reclamações contra membros do Poder Judiciário, bem como aplicar correspondentes sanções, mesmo quando a Corregedoria do Tribunal tiver absolvido o magistrado pelo ato. A questão A está errada. Só cabe ao recurso contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral quando esta for denegatória. Letra B, errada. Compete ao presidente da República nomear 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça, artigo 120, parágrafo 1, inciso 3º. Letra C, errado. De acordo com o artigo 110, parágrafo 7, a Constituição, o presidente do tribunal compete que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios que incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Questão D, errado. Não há de se falar em conflito de competências entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral é a órgão de instância superior do Tribunal Regional Eleitoral. Questão E está correta. A competência do Conselho Nacional de Justiça para apreciar reclamações quando membro do Poder Judiciário aplica-lhe as correspondentes sanções não prejudica a competência disciplinar e correcional dos tribunais. Artigo 103, a linha B, parágrafo 4, inciso 3º da Constituição Federal. Gabarito, letra I. Questão 94, CESP, Instituto Rio Branco, 2016. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exa 4, a carta rogatória, compete ao Superior Tribunal de Justiça? Correto. É competência do originário do STJ processar e julgar a homologação de sentenças estrangeiras e concessão de exa 4, as cartas rogatórias, artigo 105, inciso 1, a linha I. Questão correta. Questão 95, CESP, TJ, Distrito Federal, 2015. O fato de a Constituição Federal prever o Estado brasileiro é laico não impede que seja homologada pelo STJ a sentença eclesiástica estrangeira para produzir efeitos civis no Brasil. A questão está correta. De fato, a laicidade do Estado brasileiro não impede que seja homologada pelo STJ a sentença eclesiástica estrangeira para que produza efeitos civis no tribunal. Desse modo, decisões dos tribunais subordinados ao Supremo Tribunal de Assinatura Apostólica do Vaticano são consideradas sentenças estrangeiras para efeitos de homologação no termo do artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal de 88, questão correta. Questão 96, CESP, TJ, Distrito Federal, 2014. O STJ deve compor-se de 1/3 de seus membros egressos dos tribunais regionais e federais e de 1/3 dos membros egressos dos tribunais de justiça, devendo todos eles originariamente magistrados de carreira. Questão errada. A composição do STJ é 1/3 dos membros são oriundos dos tribunais regionais federais, outro 1/3 é oriundo dos TJs. No entanto, os membros do STJ oriundos dos tribunais não precisam ser necessariamente magistrados de carreira. Eles podem ser ingressos do Tribunal Regional Federal ou os TJs pela regra do 5º Constitucional, por isso a questão está errada. Questão 97. CESP, TJ, Distrito Federal, 2014. O julgamento de habeas data contra atos do Tribunal de Contas da União compete originariamente ao STJ? Questão errada. Habeas data contra atos do Tribunal de Contas da União compete originalmente ao STF. Questão 98, CESP, Câmara dos Deputados, 2014. Otto, cidadão alemão, adquiriu nacionalidade brasileira após ingressar com pedido no Ministério da Justiça. Posteriormente, por considerar que Otto não reunia os requisitos constitucionais que lhe dariam direito à nacionalidade derivada, o ministro da Justiça cancelou o ato de naturalização. Competirá ao STJ analisar o mandado de segurança
que seja impetrado contra o referido ato do ministro da Justiça. Questão correta. O mandado de segurança contra o ato de ministro de Estado compete originalmente ao STJ. Questão 99, CESP, PG, Bahia 2014. Compete ao STJ processar e julgar originalmente conflito de competência instalado entre juiz federal e juiz de trabalho. Questão correta. O STJ tem competência para julgar conflito de competência entre juízes vinculados aos tribunais diversos. Logo, os conflitos de competência entre juiz federal e juiz de trabalho será julgado pelo STJ. Questão correta. Questão 110, CESP, STF 2013. Processar e julgar membros do Tribunal Regional Federal e Tribunal Regional Eleitoral e do Trabalho nos crimes comuns cabe originalmente ao Superior Tribunal de Justiça. A questão correta. Os crimes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunais Regionais do Trabalho serão processados e julgados pelo STJ. Questão 101, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 17ª Região, 2013. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os crimes comuns de responsabilidade os membros do Conselho e dos Tribunais de Contas dos municípios. Correto. Os membros do Conselho e dos Tribunais de Contas dos municípios serão processados e julgados nos crimes comuns e de responsabilidade pelo STJ. Questão correta. Questão 102, CESP, STF 2013. Caso uma cidadã brasileira deseje que sentença do seu divórcio de um cidadão suíço proferida pelo Tribunal Civil de Cidade de Lausanne, na Suíça, tenha efeitos no Brasil, e tal sentença deverá ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Questão correta. Para que uma sentença estrangeira possa ser executada no Brasil, ela deverá ser homologada pelo STJ. Questão correta. Questão 103, CESP, Polícia Rodoviária Federal 2013. Compete originalmente Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgar litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e da União e Estado do Distrito Federal? Questão errada. O litígio entre Estado estrangeiro e organismo internacional e a União e os Estados do Distrito Federal será processado e julgado originalmente pelo STF. Por isso a questão está errada. Questão 104, CESP. Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 2013. Sendo o réu de ação penal relativa à prática de homicídio de um conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia, a referida ação deverá ser processada e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Questão correta. Nos crimes comuns, os membros dos Tribunais de Contas de Estados serão processados e julgados originalmente pelo STJ. Questão 105, CESP, MG 2013. O Superior Tribunal de Justiça tem competência para processar e julgar originalmente mandados de segurança contra os seus próprios atos. Questão correta. Os mandados de segurança contra o STJ serão julgados pelo próprio STJ. Questão correta. Questão 106, CESP, CNJ 2013. É competência do STJ julgar recurso ordinário de decisão denegatória de habeas corpus proferida por Tribunal de Justiça, não existindo previsão legal para habeas corpus substituto. Questão correta. Segundo o artigo 105, inciso 2, a linha A, compete ao STJ julgar recurso ordinário de habeas corpus decidido em única e última instância pelos tribunais regionais, federais ou pelos tribunais de Estado, do Distrito Federal e territórios quando a decisão for denegada. Questão correta. Questão 105, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 10ª Região, 2013. Considere que um conselheiro do Tribunal de Contas do determinado Estado, da Federação, tenha praticado crime comum e tenha sido denunciado pelo Ministério Público. Neste caso, o conselheiro será julgado originalmente pelo Superior Tribunal de Justiça. Questão correta. Nos crimes comuns, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados serão processados e julgados originalmente pelo STJ. Questão 108, CESP, TJ, Piauí, 2013. Compete ao STJ processar e julgar originalmente os crimes comuns, os membros do Ministério Público da União que oficiam nos tribunais. Questão correta. Nos crimes comuns, os membros do Ministério Público da União que oficiam perante o tribunal serão processados e julgados originalmente pelo STJ. Questão correta. Questão 109, CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2013. O Superior Tribunal de Justiça é órgão de terceira instância, cabendo recurso de todas as decisões dos Tribunais de Justiça dos Estados, quando denegatórias no referido Tribunal Superior. Questão errada. Não se refere a dizer que o STJ é uma terceira instância, afinal, nem todas as decisões dos Tribunais de Justiça são passíveis de recurso ao STJ. Questão 110, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2013. Compete ao Procurador-Geral da República suscitar perante o STF incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. Questão errada. O Procurador-Geral da República, em caso de grave violação de direitos humanos, poderá suscitar perante o STJ incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.
Questão 111, CESP TJ Pernambuco, 2011. Compete ao STF resolver conflitos de competência entre qualquer tribunais, entre tribunal de juiz e ele não vinculados, entre juízes vinculados a tribunais diversos. A questão está errada. Compete ao STF resolver conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e qualquer tribunais, entre tribunais superiores qualquer outro tribunal. Os demais conflitos de competência entre tribunais devem ser resolvidos pelo STJ. Questão errada. Questão 112. Questão 112. CESP, TJ Piauí, 2012. Compete ao STJ, como guardião do ordenamento jurídico infraconstitucional, julgar em recurso especial a causa decidida em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de estados, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Questão errada. Compete ao STF julgar recurso extraordinário em causas decididas em única e última instância, quando a decisão recorrida julgar válida a local contestada em face de lei federal. Questão errada. Questão 113, CESP, 2008. Cabe ao STJ processar e julgar originariamente os crimes comuns, compreendidos os crimes de responsabilidade aos membros do TCU. Errado. Os crimes comuns não se confundem com os de responsabilidade. Esses não são espécies daqueles. Além disso, trata de competência do STF e não do STJ, artigo 102, a linha C da Constituição Federal. Agora a gente vai para uma bateria de questões sobre a Justiça Federal. Questão 114, CESP, PG Bahia, 2014. Os tribunais regionais federais não podem funcionar de forma descentralizada e salvar a justiça itinerante. Questão errada. Os tribunais regionais federais podem sim funcionar descentralizados, constituindo câmaras regionais. Questão errada. Questão 115, CESP, STF 2013. A Justiça Federal Comum possui competências para processar e julgar as causas que a sociedade de economia mista federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes, oponentes, exceto suas falências, as acidentes de trabalho e as sujeitos à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Questão errada. Os juízes federais têm competência para... Os juízes federais têm competência para processar e julgar as causas envolvendo autarquias ou empresas públicas federais. As causas envolvendo sociedade e economia mista serão julgadas pela Justiça Estadual. Questão 116, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 17ª Região, 2013. Os tribunais regionais federais são compostos por pelo menos 7 juízes nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. Questão correta. Os tribunais regionais federais compõem de no mínimo 7 juízes recrutados quanto a possível a respectiva região, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. Questão correta. Questão 117, CESP, CEGESP, Alagoas, 2013. Uma causa em que o Estado estrangeiro for litigar contra o município deve ser proposta na Justiça Federal. Correto. Compete aos juízes federais processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional, ou município, ou pessoa domiciliada ou residente no país. Questão 118, CESP. Tribunal Regional Federal, 1ª Região, 2013. Juiz federal de primeira instância não tem competência para julgar conflito entre governo estrangeiro e ente municipal brasileiro. Questão errada. O conflito entre Estado estrangeiro e município brasileiro será processado e julgado pelos juízes federais. Questão 119, CESP, Tribunal Regional Federal, 1ª Região, 2013. As disputas que envolvem direitos indígenas e reservas de território em um único Estado se inserem entre as competências da Justiça Estadual. Questão errada. A disputa dos direitos indígenas é matéria de competência dos juízes federais. Questão errada. Questão 120, CESP, Tribunal Regional Federal, 1ª Região, 2013. Compete a juízes federais julgar crimes cometidos a bordo de avião, ainda que se trate de voo doméstico, ressalvados os crimes militares. Questão correta. Os crimes cometidos a bordo de navio ou aeronaves, ressalvados as competências da Justiça Militar, são processados e julgados por juízes e federais. Questão correta. Questão 121, CESP, Tribunal Regional Federal, 1ª Região, 2013. Não há o que falar em competência de juiz federal no que se concerne ao julgamento de crime político, caso o autor seja agente político estadual. Questão errada. Os crimes políticos são de competência de juízes federais, artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Questão 122, CESP, Polícia Federal, 2013. Aos juízes federais compete processar e julgar, entre outros crimes, os que atentam contra a organização do trabalho e os que ingressam ou permanência irregular de estrangeiro no território nacional
bem como disputa entre direitos indígenas. Questão correta. Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho nos casos determinados por lei contra o sistema financeiro, ordem econômica financeira, artigo 109, inciso 6º da Constituição Federal. Questão 123, CESP, ANS, 2013. Mandado de segurança contra o ato do diretor-presidente da ANS deve ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Questão errada. Segundo o artigo 109, inciso 8, compete aos juízes federais processar e julgar mandado de segurança quando o ato da autoridade federal situado aos casos de competência dos tribunais federais. O diretor-presidente da ANS é uma autoridade federal e, portanto, o mandado de segurança contra ele deve ser impetrado na primeira instância da Justiça Federal. Questão errada. Questão 124, CESP, STJ, 2012. As causas em que as autarquias federais forem interessadas na condição de autores, réis, assistentes ou oponentes serão processados e julgados na Justiça Federal. Questão correta. De fato, as causas envolvendo autarquias e empresas públicas federais serão processadas e julgadas na Justiça Federal. Agora vamos para uma bateria de questões sobre Justiça do Trabalho. Questão 125, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a competência para julgar ações oriundas da relação de trabalho entre servidores e administração pública da Justiça Federal, independente de serem servidores estatutários ou seletistas. Questão errada. A competência da Justiça do Trabalho não alcança julgamento de ações entre poder público e servidores públicos, vínculos estatutários. Questão errada. Questão 126, CESP, TJ, Distrito Federal, 2014. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ações penais condenatórias. Isso mesmo. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ações penais condenatórias. Questão correta. Questão 127, Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região, 2013. Com base no critério do 5º Constitucional, o advogado com 60 anos de idade e com 5 anos de efetiva atividade profissional pode ser nomeado para cargo de juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Questão errada. A Constituição Federal de 88 exige que os advogados tenham mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. Questão errada. Questão 128, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 17ª Região, 2013. Conforme a Constituição Federal, o Tribunal Superior do Trabalho e as juntas de conciliação e julgamento são órgãos da Justiça do Trabalho. Questão errada. As juntas de conciliação e julgamentos não são órgãos da Justiça do Trabalho. Questão 129, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2013. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho funciona junto ao CNJ? Errado. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Por isso a questão está errada. Questão 130, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2013. É competência originária dos Tribunais Regionais Federais processar e julgar e salvar a competência de Justiça Eleitoral e dos juízes da Justiça do Trabalho nos crimes de responsabilidade comuns. Questão correta. Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar originariamente os juízes federais na área de sua jurisdição, incluindo os da Justiça Militar, da Justiça do Trabalho, dos crimes comuns e de responsabilidade, artigo 108, inciso 1, a linha A, correto. Questão 131, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2003. Entre as competências da Justiça do Trabalho está a processar e julgar ações de indenização por danos morais decorrentes de relação de trabalho. Questão correta. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente de relação de trabalho são processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho. Questão correta. Questão 132, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2013. Compete à Justiça do Trabalho julgar as causas entre o poder público e servidores estatutários. A questão está errada. A competência da Justiça do Trabalho não alcança o julgamento de ações entre o poder público e servidores públicos com vínculo estatutário. Agora vamos para uma bateria de questão da Justiça Eleitoral. Só vou colocar uma água aqui e a gente já continua. Uma bateria de questão sobre a Justiça Eleitoral. Questão 133. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia, 2017. Quanto à competência e à organização dos órgãos da Justiça Eleitoral e à legislação pertinente a esse segmento da Justiça, julgue os itens a seguir. 1. Compete privativamente aos Estados legislar sobre o dia eleitoral. 2. Os juízes eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral. 3. O presidente da República poderá, em caso de relevância e urgência, editar medida provisória sobre matéria eleitoral. 4. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e seu vice-presidente entre os desembargadores que o compõem. Estão certos os itens 1 e 2, 1 e 3,
2 e 4, 1, 3 e 4, 2, 3 e 4. Vamos analisar. A questão cobra dois temas não abordados nessa aula: a repartição de competências entre entes federados e o processo legislativo. Por isso, peço que você dê especial atenção à segunda e à quarta assertiva, que cobram conhecimento sobre a justiça eleitoral. A primeira assertiva está errada. A competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. A segunda assertiva está correta. São órgãos da Justiça Eleitoral: 1. O Superior Tribunal Eleitoral, TSE. 2. Os Tribunais Regionais Eleitorais. 3. Os Juízes Eleitorais. E 4. As Juntas Eleitorais. A terceira assertiva está errada. É vedada a edição de medida provisória sobre direito eleitoral, artigo 62, parágrafo 1, inciso 1, a linha A. Quarta assertiva está correta. Segundo o artigo 120, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, o Tribunal Regional Eleitoral elegerá o seu presidente e vice-presidente dentre os desembargadores. Por isso, a nossa opção é a letra C. A 2 e a 4 são corretas. Questão 134, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia, 2017. A Constituição Federal de 1988 estabelece que os tribunais regionais eleitorais sejam compostos por 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo, vamos lá, A, Tribunal de Justiça; B, Superior Tribunal de Justiça; B, Presidente do Supremo Tribunal Federal; D, Tribunal Superior Eleitoral; E, Presidente da República. Comentários. Vamos à composição dos tribunais regionais eleitorais definida pelo artigo 120, parágrafo 1 da Constituição Federal. Artigo 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral de capital de cada Estado e do Distrito Federal. Parágrafo 1. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, inciso 1, mediante a eleição pelo voto secreto, a linha A, de 2 juízes dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, a linha B, dos juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, inciso 2, de juízes do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou do Distrito Federal, ou não havendo juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Inciso 3, por nomeação pelo Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Observe que os 2 juízes do Tribunal Regional Eleitoral serão oriundos da advocacia e eles serão nomeados pelo Presidente da República dentre 6 advogados indicados pelo Tribunal de Justiça. Por isso, o nosso gabarito é a letra A, Tribunal de Justiça. Questão 135. Constituição Federal de 1988 elenca como órgãos da Justiça Eleitoral. A opção A, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitorais, Juízes Eleitorais e Colégios Eleitorais. B, Tribunal Superior Eleitoral, CNJ, Tribunal Regional Eleitoral e Colégios Eleitorais. C, Tribunal Superior Eleitoral, CNJ, Juízes Eleitorais e Colégios Eleitorais. D, CNJ, Tribunal Regional Eleitoral, Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais. E, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais. A nossa opção, a nossa gabarito é a letra E. Segundo o artigo 118, Constituição Federal de 88, são órgãos do Juiz Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais. Questão 136, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Pernambuco, 2017. Segundo a Constituição Federal, são órgãos da Justiça Eleitoral. A, os cartórios eleitorais, os juízes eleitorais. C, os colégios eleitorais. D, as mesas eleitorais e as zonas eleitorais. A questão, o gabarito é a letra B. De acordo com o artigo 118 da Carta Magna, são órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 1, Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2, Tribunais Regionais Eleitorais. Inciso 3, os juízes eleitorais. Inciso 4, as juntas eleitorais. Gabarito letra B. Questão 137, CESP, TJ Amazonas, 2016. Caso o número total de composição dos tribunais estaduais, tribunais regionais federais não seja divisível por 5, arredondar-se-á a fração restante seja superior ou inferior à metade, para o número inteiro seguinte, a fim de alcançar a quantidade de vagas destinadas ao quinto constitucional assegurado a advogados e membros do Ministério Público. A questão está errada. A regra do quinto constitucional não se aplica a Tribunal Regional Eleitoral. Aplica apenas aos TJs, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais Regionais do Trabalho, aos Tribunais Superiores do Trabalho. De qualquer modo, caso o número total dos membros desses tribunais não seja divisível, deve-se fazer o arredondamento para cima. Questão 138, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Goiás, 2015.
As decisões do Tribunal Superior Eleitoral não negam habeas corpus e mandado de segurança, cabe recurso do Supremo Tribunal Federal. Correto. As decisões do Tribunal Superior Eleitoral são, em regra, incorrigíveis. Porém, as decisões denegatórias de habeas corpus cabe recurso ordinário ao STF. Questão correta. Questão 139. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Goiás, 2015. O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de, no mínimo, 7 membros, entre os quais estão 2 representantes do Ministério Público Federal. Questão errada. Não há representante do Ministério Público Federal no Tribunal Superior Eleitoral. Na composição do TSE, há 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados. Questão errada. Questão 140. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Goiás, 2015. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os órgãos da Justiça Eleitoral são o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e a Justiça Eleitorais. Questão correta. Os órgãos da Justiça Eleitoral são o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e os Juízes Eleitorais. A questão correta. Questão 141. CESP, TJ, Piauí, 2013. São recorríveis todas as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente as denegatórias de habeas data e os de mandado de segurança coletivo. A questão está errada. As decisões do Tribunal Superior Eleitoral são incorríveis, salvo aquelas que contrariam a Constituição Federal de 88 e as denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança. Questão 8. Vamos agora a uma bateria de questões sobre a Justiça Militar e Justiça Estadual. Questão 142. Escrivão da Polícia Civil, Pernambuco, 2015. Acerca do Poder Judiciário e das competências dos seus órgãos, assinar a opção correta. A. Compete a juiz de direito e juiz militar e o processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis. B. A disputa sobre direitos indígenas será processada e julgada perante a Justiça Estadual. C. Os crimes contra a organização do trabalho serão processados e julgados perante a Justiça do Trabalho. D. Não é necessário que as decisões administrativas dos tribunais do Poder Judiciário sejam motivadas. E. Compete ao Conselho Nacional de Justiça apreciar de ofício a legalidade de atos administrativos praticados por servidores do Poder Judiciário. Questão A está correta. Segundo o artigo 125, parágrafo 5, compete ao juiz de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra disciplinares militares e mais crimes militares serão processados e julgados pelo Conselho de Justiça. Questão B está errada. As disputas de direitos indígenas serão processadas e julgadas pelos juízes federais. Artigo 109, inciso 11 da Constituição Federal. Questão C está errada. O crime contra a organização do trabalho serão processados e julgados pelos juízes federais. Artigo 109, inciso 6 da Constituição Federal. Letra D está errada. Segundo o artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto de maioria absoluta de seus membros. Questão letra E está errada. O CNJ tem competência para apreciar de ofício, mediante provocação, a legalidade de atos administrativos praticados por membros dos órgãos do Poder Judiciário. Por isso, nosso gabarito é letra A. Questão 143. CESP-TJ, Ceará, 2014. A fim de dirimir os conflitos relativos às questões agrárias e consumo ambientais, a Constituição Federal permite expressamente que os tribunais de justiça estaduais proponham a criação de várias especializadas com competências exclusivas. Questão errada. A permissão constitucional para a criação de várias especializadas tem como objetivo apenas dirimir conflitos fundiários e não relativos às questões de consumo ambientais. Questão errada. Questão 144, CESP-TJ, Ceará, 2014. Em homenagem ao princípio ao acesso à justiça, a Constituição Federal permite o funcionamento descentralizado dos tribunais de justiça estaduais mediante criação de câmaras regionais. Correto. Correta a questão. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso ao jurisdicionado, à justiça em todas as fases do processo. Questão 145, MPU 2013. CESP. Considera que determinado sindicato pretenda ajuizar ação processória para garantir o livre acesso de empregados e clientes a agências bancárias fechadas devido à greve realizada por empregados de um banco privado. Nessa situação, de acordo com o STF, a competência para julgar a ação e da Justiça Comum Estadual por tratar de matéria concernente ao direito civil? Errado.
As ações em que envolvam exercício do direito de greve serão processadas e julgadas na Justiça do Trabalho. Por isso a questão está errada. Com isso, nós terminamos a nossa bateria de resolução de questões sobre o Poder Judiciário. Então, se você ficou até aqui, você aprendeu mais sobre o Poder Judiciário, você pode se especializar cada vez mais. E é isso aí, você vai assistir essa aula uma vez, vai assistir 2 vezes, 3 vezes, e você vai assistir quantas vezes for necessário para que você possa fixar essa matéria na sua mente. O processo jesuítico de aprendizagem diz que a repetição com correção até a exaustão te leva à perfeição, à aprovação. Então, você vai ter que repetir várias vezes para você fixar. Não importa qual o objetivo que você tenha com esse conhecimento de direito constitucional, mas você só vai aprender se você repetir várias vezes para você fixar. Eu sou o Paulo, sou Master Coach, sou formado pela Escola de Negócios Europeia de Barcelona. Essa empresa Treinamento Líderes Vencedores, que tem o objetivo do seu desenvolvimento físico, mental, emocional, espiritual, financeiro. E essa é a nossa proposta com essa matéria de direito constitucional, mais uma aula sobre direito constitucional, sobre poder judiciário, você se tornar perito e especialista nessa matéria de direito constitucional. Com isso, eu finalizo essa aula mais por aqui. Deixo meu abraço, fique com Deus e nos vemos na continuação desse curso na próxima aula. Tchau, tchau.